atrás, a cobra fumou. Por quê? Porque você vai saber agora, nesse momento, qual foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Conhecida pela sigla FEB, foi a Força Expedicionária Brasileira que lutou ao lado dos aliados na Itália na Segunda Guerra Mundial. Constituída inicialmente por uma divisão de infantaria, acabou por abranger todas as forças militares brasileiras que participaram do conflito. Adotou como lema a cobra fumou, porque naquela época dizia que era mais fácil a cobra fumar do que o Brasil entrar em guerra. A Força Aérea Militar Brasileira enviou o único esquadrão de caça, que foi inteiramente equipado e treinado pelos norte-americanos. Composto de cerca de 60 pilotos, usavam aviões de caça monomotor, os famosos P-47. A contribuição desse esquadrão para o esforço de guerra na Itália foi notável. Com menos de 6% das aeronaves desse grupo, os brasileiros destruíram mais de 12% dos alvos. Esse desempenho colocou o grupo brasileiro entre os melhores de toda a Segunda Guerra Mundial. Os principais combates brasileiros aconteceram em Monte Castelo, uma região muito acidentada, e os soldados tiveram que chegar ao topo do monte onde estavam as tropas alemãs, e também em cidade de Pisa, que ficou praticamente destruída após o combate. O Brasil ganhou o título na época por ser o primeiro país latino-americano a se engajar diretamente no conflito. Quando os soldados brasileiros voltaram da Europa, a situação da ditadura de Getúlio Vargas se agravou muito. Ele ainda fez muita coisa para ajudar o Brasil. Seu governo durou apenas 14 anos depois da guerra, pelo seu suicídio em 24 de agosto de 1954. Que causou impacto a todo o país ao saber da notícia, que temia por pensar que no momento havia perdido o único presidente que era a favor dos trabalhadores. Mas ao fim, cumpriu uma frase que disse em seu mandato: só sairei do catete apenas se for morto. Desde 1939, início do conflito, o Brasil assumiu posição neutra na Segunda Guerra Mundial. Porém, esta posição de neutralidade acabou em 1942, quando algumas embarcações brasileiras foram atingidas e afundadas por submarinos alemães no Oceano Atlântico. A partir deste momento, Vargas fez um acordo com Roosevelt, presidente dos Estados Unidos na época, e o Brasil entrou na guerra ao lado dos aliados, Estados Unidos, Inglaterra, França, União Soviética, entre outros. Era importante para os aliados que o Brasil ficasse ao lado deles, em função da posição geográfica estratégica de nosso país e de seu vasto litoral. Apesar das vitórias, centenas de soldados brasileiros morreram em combate. Na Batalha de Monte Castelo, a mais difícil, cerca de 400 militares brasileiros foram mortos. Vale lembrar que o Brasil forneceu matérias-primas, principalmente borracha, para os países das forças aliadas. O Brasil também cedeu bases militares, aéreas e navais para os aliados. A principal foi a base militar da cidade de Natal, que serviu de local de abastecimento para os aviões dos Estados Unidos. Durante as batalhas que os militares brasileiros participaram na Segunda Guerra Mundial, cerca de 14 mil soldados alemães se renderam aos brasileiros. Foi a Força Expedicionária Brasileira que lutou ao lado dos aliados. Adotou como lema a cobra fumou ou a cobra está fumando, porque dizia naquela época que... Adotou como lema a cobra fumou ou a cobra está fumando, porque dizia naquela época que o Brasil... Adotou como... Composto de cerca de 60 pilotos, usavam aviões de caça monomotores, os famosos P-47. A contribuição desse esquadrão para o esforço de guerra na Itália foi notável. Com menos de 6 das aeronaves desse grupo, os brasileiros... Esse desempenho colocou o grupo brasileiro entre os... Desde 1939, início do conflito, o abril... Porém, esta posição de neutralidade acabou em 1942, quando algumas embarcações brasileiras foram atingidas e afundadas por submarinos alemães. Era importante para os aliados que o Brasil ficasse ao lado deles.
brasileiros, em função da posição geográfica